Olá pessoal, bem-vindos a mais um giro semanal sobre o mercado financeiro. E essa semana os combustíveis deram o tom do mercado. Aqui no Brasil, a gente começou na semana anterior com um aumento por parte da Petrobras, que desencadeou aí uma série de reações dos nossos políticos, inclusive com um pedido de abertura de CPI no começo dessa semana. Isso causou o pedido de demissão do presidente da petroleira, Mauro Coelho. E agora o governo tenta uma manobra para que Paes de Andrade já possa assumir a presidência da petroleira. Enquanto isso, o governo federal sancionou o projeto que limita o ICMS dos combustíveis, da energia e telecomunicações em 17%. E ainda foi enviado para o Congresso Nacional a PEC dos combustíveis, que a princípio tinha por intenção subsidiar a desoneração do ICMS do diesel por parte dos estados. Mas devido a uma resistência dos estados, o governo acabou mudando isso aí e agora ela traz um voucher para os caminhoneiros de até R$ 1.000, além de aumentar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 e dobrar o valor do Vale Gás, além de trazer a isenção dos impostos federais para gasolina. Já nos Estados Unidos, a Casa Branca anunciou que vai enviar para o Congresso Nacional um projeto para poder cortar os impostos sobre os combustíveis lá nos Estados Unidos. E, além disso, iniciar uma campanha para que os estados também possam cortar os tributos que incidem sobre os combustíveis. Mas esse projeto por lá enfrenta resistência no Congresso Nacional. Falando agora da Europa, a Alemanha anunciou que está passando por uma crise de abastecimento de gás e que possa haver escassez do produto lá durante o inverno. Isso se deve ao corte do fornecimento de gás por parte da Rússia. E, aliás, a guerra entre Rússia e Ucrânia já completou 4 meses essa semana. Essa crise do gás na Alemanha assustou e a Europa tem voltado as suas atenções para o uso do carvão. Lembrando que antes o discurso era de se cortar a utilização do carvão, porque é um produto mais poluente, mas devido à necessidade a Europa deixou essa preocupação ambiental de lado e, inclusive, o preço do carvão natural disparou no mercado essa semana devido a uma maior demanda, principalmente da Europa. Outro país que enfrenta sérios problemas em relação aos combustíveis é a Argentina. Por mais que lá o governo tenha mantido o preço artificialmente baixo, isso causou um desabastecimento de óleo diesel em todo o país. Essa semana eles estão enfrentando uma greve nacional de caminhoneiros devido à falta de óleo diesel. O único país que parece estar alheio a toda essa crise mundial é a China. Durante essa semana, ela bateu recordes de importação de petróleo vindo da Rússia. Lembrando que a China está importando o petróleo de lá cerca de $17 mais barato do que o vendido no mercado. Mas apesar disso, no começo da semana, as siderúrgicas lá na China ainda estavam fechadas. E isso causou uma derrocada do preço do minério de ferro, que se recuperou no final da semana depois das falas do presidente Xi Jinping, que disse que a China vai procurar atingir todas as suas metas econômicas. Falando agora de inflação, o CPI do Reino Unido veio com uma alta acumulada nos últimos 12 meses de 9,1. É a maior alta dos últimos 40 anos. Enquanto isso, a Noruega elevou sua taxa de juros em meio ponto percentual, o dobro daquilo que era esperado pelo mercado. Enquanto isso, aqui no Brasil, o IPCA 15, que é a prévia da nossa inflação oficial, veio com uma alta de 0,69%. Um pouco acima daquilo que era esperado pelo mercado e mostrando que a inflação ainda é uma preocupação muito forte. No acumulado nos últimos 12 meses, nosso IPCA 15 acumula uma alta de 12,04%. A preocupação com a inflação foi refletida na ata do Copom divulgada essa semana. Na ata, o comitê deixou claro que pretende convergir a inflação de 2023 para o centro da meta. Roberto Campos Neto deu uma declaração essa semana que o ideal é que essa inflação fique abaixo de 4%. Lembrando que a meta de inflação para 2023 ela é de 3,25%. Além disso, a ata trouxe uma direção da nossa taxa de juros, que deve subir ainda um pouco mais e deve permanecer alta por mais tempo com o objetivo de manter a inflação controlada. Outro banco central que mostrou preocupação com a inflação foi o Banco Central dos Estados Unidos. Essa semana, Jerome Powell deu uma declaração na Câmara dos Deputados
de que está fortemente comprometido em trazer a inflação para o centro da meta pilar, que é de 2%. Lembrando que a inflação acumulada deles está na casa de 8,5%. Além disso, ele não descartou a possibilidade de uma recessão. Isso fez com que as apostas do mercado subissem, de que o Fed pode aumentar em até 1 ponto percentual sua taxa de juros na próxima reunião, o que seria aí algo inédito na história dos Estados Unidos, pelo menos dentro dos últimos 40, 50 anos. Por aqui, a ANEEL anunciou essa semana um reajuste nas bandeiras tarifárias, em cerca de 60%, dependendo da faixa da bandeira tarifária. Mas lembrando que, por enquanto, esse aumento não vai surtir efeito direto na nossa conta de luz, já que a gente ainda está na bandeira verde, quando não há cobrança extra sobre a tarifa de energia. Porém, os consumidores de Minas Gerais vão ter uma alta a partir desse mês. A ANEEL anunciou aí autorizou um aumento na tarifa da CEMIG aí de cerca de 14%. Falando agora da nossa Bolsa de Valores, ela sofreu muito com esse aumento do risco fiscal, com o governo aí buscando novos gastos para tentar controlar um pouco a inflação e principalmente a alta dos combustíveis e principalmente com a queda das commodities no mercado internacional. O petróleo ele fechou essa semana basicamente estável, encerrou cotado aos 113 dólares e 12 centavos o barril Brent, referência para a Petrobras. Enquanto isso, o minério de ferro ele teve uma queda de 6,8%. Encerra essa semana cotado aos 113 dólares e 116 dólares e 50 centavos. A nossa bolsa de valores ela teve uma queda de 1,5% essa semana. Enquanto isso, o dólar ele fechou a semana com uma alta de 1,75 e encerra cotado aos R$ 5,24. Já as bolsas internacionais subiram forte essa semana, com os bancos centrais ao redor do mundo mais cientes e mais realistas com a questão da inflação. O S&P 500 subiu 6,7%, a Nasdaq subiu 7,3% e o Dow Jones subiu 4,36%. Já a Europa subiu um pouco menos, devido a esse temor de uma crise por lá no abastecimento de energia, mas mesmo assim encerra essa semana com uma alta de 2,32%. A perspectiva de uma nova alta da nossa taxa Selic aqui mantém o nosso DI, nosso juros futuro, um pouquinho acima. Ele teve uma leve alta de 0,09% e encerra essa semana cotado a 13,64%. Enquanto isso, os títulos públicos, o IMA geral, ele fechou basicamente estável, com uma queda de 0,02% essa semana, e os pré-fixados tiveram uma alta de 0,2%. Para a semana que vem, a gente fica de olho aí na tramitação da PEC dos combustíveis e qual vai ser o desenrolar dela dentro do Congresso Nacional. Além disso, aqui no Brasil, nós temos a divulgação do IGPM, que vai indicar para a gente aí qual está sendo o andamento da nossa inflação. Lá nos Estados Unidos, a gente tem a divulgação do PCA, que é a inflação oficial utilizada pelo FED para balizar sua taxa de juros. Nós temos também a reunião da OPEP+, ao longo dessa semana aí, que pode dar aí um novo rumo para o preço dos combustíveis. E aqui no Brasil também nós vamos ter a divulgação de dados sobre o emprego. Muito obrigado e até a próxima semana.